Boa noite, meus irmãos, que a fé, a esperança e o amor sejam frutos que permaneçam em nossos corações. Eu estou aqui com a minha agenda. Você tem a sua agenda? Ela não precisa ser impressa. Opa, estou vendo uma aqui. Mas você tem a sua agenda que está em casa, impressa? 2, 3, 4, 5... Talvez ela não seja desse tamanho, tão exagerado com a minha, mas de acordo com a minha necessidade. 8. Mas a agenda, ideias vão e passam. Mas quando você coloca na agenda, você pega um compromisso. Se tua agenda for ligada com de outra pessoa, você vai ter que cumprir o compromisso com você e com outra pessoa. Geralmente, 31 de dezembro, nós colocamos as nossas agendas mentais. E fazemos uma lista de um monte de coisas que queremos como planejamento. Então, organizamos algumas coisas. Opa, 31 de dezembro parece ter uma magia, né? Uma mágica. Mas ela não se cumpre se você não tirar daqueles pensamentos e colocar na agenda, que a agenda remete a compromisso. Mas não sei se você percebeu, hoje é o último dia de janeiro. E aquelas promessas, aquela lista de planejamento que você tinha colocado, o que você já fez? Passaram-se 31 dias. Hoje é dia 31, hein? Índio, hoje é dia 31. Por incrível que pareça, se você não tirou da agenda e começou a colocar em ação, você perdeu o primeiro mês do ano de 2021. Olha, quando nós pensamos que passamos por um ano tão difícil, 2020, a frase que ficou marcada no vídeo do final do ano é: com Jesus, dias melhores virão. E com certeza o Senhor Jesus caminhou conosco esses 31 dias. Mas como está a tua agenda? O que será que você já cumpriu? Agendas. A agenda aponta para planejamento com compromisso. Vamos ver um texto bíblico. Eu vou usar Almeida atualizada. Se você tiver aí, Pedro, põe para a gente aí. Você abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 22. Então, abra a sua Bíblia, Romanos 15, a partir do versículo 22. Aí deu ruim, hein? Eu planejei pegar um copo com água aqui, não tinha não, hein? Meu planejamento foi por água abaixo. Alguém me ajuda? Onde? Tá, valeu, obrigado. Isso é prova do que nós pensamos, imaginamos, vamos colocar em prática, nem sempre dá certo. Algumas vezes dão. Vamos ver, nesse caso, os planos de Paulo. Se eles deram certo, tão certo como a minha expectativa em pegar um copo com água aqui. Mas vamos ler? Essa foi a razão porque também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado com pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, ou seja, a serviço dos crentes, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E sei
E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Deus. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, ou seja, bem aceito pelos crentes. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus de paz esteja com todos vocês. Amém. O próximo, por favor. Até aí, não são planejamentos de um homem de Deus. Não são planejamentos que são acompanhados de oração. O que ele queria era algo que você provavelmente tenha agendado também. Essa era a agenda de Paulo. O próximo. Nós sabemos que nem tudo que nós planejamos, nós conseguimos cumprir. No entanto, vamos ver o que aconteceu com essa agenda de Paulo, do apóstolo Paulo. Onde ele estava naquele momento? Ele estava em Corinto, indo para Jerusalém. Esse era o primeiro passo da sua agenda. Ora, ele falou na descrição da carta aos Romanos, mesmo a igreja de Roma não tenha sido fundada por Paulo, nem Paulo foi sequer pastor daquela igreja, mas tinha importância muito grande. Jerusalém, ele pensava em ir para Roma. Roma para a Espanha. Foi isso que vocês entenderam na leitura desse texto? Bem, ele pede à igreja que ore junto com ele para cumprir a agenda. É bem comum, quando nós começamos uma caminhada, após ser agendado, após ser organizado, nós pedirmos uma cobertura espiritual, uma cobertura de oração. E esse homem fez. Dava para entender que ele queria companhia, comunhão com os irmãos, ele queria pregar o evangelho. Isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Talvez a tua agenda esteja repleta disso também. Obra, serviço e comunhão. Até porque tivemos uma tremenda barreira ano passado e começo desse ano também. O objetivo, comunhão com a igreja e pregação da palavra. A sua agenda inclui isso também? Será que Paulo cumpre a sua agenda? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se você piscar, já acabou a mensagem, você perdeu a bênção. Será que Paulo cumpre a missão? Será que ele conseguiu cumprir? Será que Deus abençoou de maneira tal que ele, naquele momento, ia fazer exatamente isso? Sair de Corinto, ir para Jerusalém. De Jerusalém, estar com os irmãos da igreja de Roma, e de Roma ir para a Espanha. Será que ele cumpre? Deus atende a oração de Paulo, porque também ele pede a oração aos irmãos que se coloquem em intercessão em relação à vida dele. Também em relação aos rebeldes, né? Os judeus que não acreditavam, aliás, estava ligado à antiga aliança e com grande rebeldia se colocavam em contradição com a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. O primeiro pedido, vamos ver novamente o pedido, vem no versículo 30, aí para sua Bíblia no versículo 30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos irmãos, ou seja, seja aceito pelos crentes, cristãos daquele lugar. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso e companhia de vocês. Ora, nessa leitura do versículo 30 e o 31, nós vemos o primeiro pedido. O primeiro pedido é que ele fosse
livre daqueles rebeldes, judeus rebeldes. Talvez você precise, nesse ano, e está na sua agenda, se livrar de alguma coisa. Se livrar de uma perseguição. Talvez você é perseguido no trabalho, talvez você tenha um vizinho barulhento, tem um vizinho que te atrapalha bastante, e está na tua agenda assim, ó, me livrar do vizinho, me livrar do colega de trabalho, me livrar das coisas que me atrapalham, as coisas que atrapalham de eu prosseguir na caminhada, rumo a ter comunhão com meus irmãos, ser bem aceito pelas pessoas e pregar a palavra. Segundo pedido, que fosse bem recebido pelos santos, pelos cristãos de Jerusalém. Ora, ali estava a liderança da igreja, e nós sabemos que essa liderança era de Tiago, não o apóstolo, não o discípulo apóstolo, e sim Tiago, irmão do Senhor Jesus, tem a liderança da igreja de Jerusalém. Terceiro pedido, que chegassem à presença dos irmãos da igreja em Roma. Está vendo que agenda? E acompanhado de pedido de oração? Agenda acompanhado de pedido de oração. No entanto, qual foi a resposta? A partir do capítulo 21, nós vamos ver no livro de Atos, eu não vou ler agora nesse momento, para nós ganharmos tempo. Vocês ficaram com uma inveja de mim agora, né? Fala a verdade. Deus som dos corações, irmão. A resposta vem no livro de Atos, capítulo 21, não precisa colocar não. E aí vem a resposta. Em Jerusalém, judeus rebeldes continuavam perturbando Paulo. Ou seja, o primeiro pedido não foi aceito, não foi respondido, melhor dizendo, por Deus. Porque os judeus rebeldes, continuavam perseguindo Paulo, falando que esse tagarela aí que vive falando contra os preceitos de Moisés, da velha aliança, esse homem persegue a lei. Logo, ele é contra toda a nossa liturgia, as escrituras e a lei de Moisés. Então, o primeiro pedido dele não foi aceito, porque os rebeldes continuavam perseguindo, querendo prendê-lo, querendo matá-lo. Em relação ao segundo pedido, Paulo é visto com desconfiança pelos líderes da igreja, instruído a fazer um voto e costume da velha aliança. Tudo que nós queremos seja chegarmos num lugar no qual nós não somos conhecidos, é que sejamos aceitos. Todo mundo gosta de ser aceito no meio da sua família, todo mundo gosta de ser aceito na igreja, de alguém que vá começar um trabalho, ou entrar no primeiro dia da escola, ou da faculdade, do curso. Você quer ser bem recebido, você quer ser bem aceito. Imagina o primeiro dia de escola do seu filho na creche, nos primeiros dias em que a mãe, né, a gente pensa que os filhos vão chorar, acaba a gente vendo as mães chorando bastante, os pais também, chorando bastante naquela despedida, daquele rompimento do primeiro dia de aula. Mas você quer muito bem que seus filhos sejam aceitos pelos coleguinhas, pela professora, pela direção. Você ainda liga durante o dia para perturbar a diretora para saber se está tudo bem com o seu filho. Há uma questão emocional que todos nós temos da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, muito menos Jesus. Até porque ele diz: aquele que me rejeitar, eu também vou te rejeitar. Ele pede oração
para ser aceito. E ele é recebido com muita desconfiança. Olha, o pessoal aqui está falando mal de você. E que onde você chega, você fala da palavra veemente, pega leve. Olha os líderes da igreja falando, a começar por Tiago. Pega leve. Olha, faz o seguinte, vai lá no templo, passa aqueles 7 dias de purificação, cumpre um voto aqui entre nós, e os 7 dias você vai para o templo. Chegando no templo, que Paulo estava nesse período, ele aceita, até porque ele era judeu, não via nenhum problema, ele foi. Estava no templo e chegaram os judeus rebeldes, foram lá, gritaram e queriam uma prisão, queriam a morte de Paulo. Até aqui, o seu planejamento, a sua agenda, os seus pedidos de oração foram por água abaixo. Tudo que ele pediu não foi respondido. Ele chega em Jerusalém, de Jerusalém ele é preso e fica 2 anos em Cesareia, a primeira prisão. E depois, próximo. E depois, ele até porque ele é cidadão romano, ele pede que fosse julgado em Roma. Mas até ele chegar em Roma, ele passa por naufrágio. O Euraquilão é um vento, é um tufão de vento. Se nós, através da Walt Disney, nós começamos a aprender que o terror dos 7 mares é quem? E ninguém teve infância. Capitão Gancho. Esquece Capitão Gancho. É o Euraquilão. O Euraquilão é um tufão de vento. Eu não lembro se eu já preguei aqui sobre o Euraquilão, mas se não preguei, próxima pregação vai ser somente sobre o Euraquilão. E aquele tufão de vento parte o navio em que Paulo estava indo preso, com a companhia de Lucas, indo para Roma. E aí ele vai parar na ilha de Malta. Então, olha, tudo que ele tinha pedido, até aqui só veio sofrimento. E daí, o naufrágio. Em mar de calmaria, qualquer barco navega. Mas é no tufão de vento, é na rebeldia, na perseguição, é no naufrágio, é no momento difícil que a gente conhece quem é quem. Depois de 4 anos, Paulo chega em Roma e preso. Não há nenhum registro que Paulo tenha ido à Espanha. Nos anais eclesiásticos, na história secular, não há nada, nenhum registro que Paulo tenha chegado à Espanha. Você notou o seguinte? Ele planejou, ele agendou, ele orou, pediu cobertura de uma intercessão espiritual. Corinto, Jerusalém. Jerusalém, Roma. Roma, Espanha. Nenhum pedido foi aceito. Talvez você tenha feito sua agenda e passou um mês, talvez você já esteja murmurando. Eu não consegui isso, eu não consegui um emprego, a porta do emprego não se abriu. Até onde você vai se manter fiel? Para cumprir a sua agenda ou deixar que Deus mude a sua agenda? E você, quais seus planos para 2021? Eu fiz toda essa introdução para dizer assim, como está a sua agenda? Esse é o tema. Como está a sua agenda? Devemos continuar planejando e orando, já que às vezes não dá certo? Nós acabamos de ver que às vezes não dá certo, não. Mesmo tendo a pessoa certa, o motivo certo, o lugar certo, deu errado. Desordem vai contra a vontade de Deus. Temos que sermos organizados, planejarmos, colocarmos na agenda e tentar novamente. Deus pode mudar uma agenda problemática.
Talvez você já tenha começado o ano cheio de problemas. E assim, a previsão é péssima. Talvez o que esteja na sua agenda seja péssimo. Expectativas horríveis. Mas Deus pode mudar a sua agenda. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os seus planos podem ter dado errado até aqui. Amanhã, 1º de fevereiro, está na hora de... Sabe quando você... César Maia, que usa muito GPS, sabe que mesmo com GPS, você ainda erra algumas entradas. E aí, eita, errei. E agora? Aí ele vai lá, antigamente tinha uma vozinha, né, que fala assim, ei rapaz, recalculando rota. Hoje não, já vai lá rapidinho, recalcula a rota. Deus quer recalcular a rota com você. Deus quer fazer novos planejamentos e agendar. Agora, quando você faz isso com o Senhor, tome cuidado. Lembra que eu falei no início? Quando pensamentos vêm e vão. Pensamentos são colocados em agenda, vira compromisso. Mas quando você faz agenda com o Senhor, o compromisso é com Ele. Com quem você tem se aliado em oração para dividir os seus problemas? Paulo, através da carta, ele se uniu àquela igreja, mesmo nunca tendo estado com eles. Com quem você divide seus problemas? Será que você é autossuficiente para conseguir lidar com as suas demandas, com os seus problemas? Com quem você tem dividido? Eu, há muito tempo, desde que eu cheguei aqui, eu tenho criado parceiros de oração. Um mês eu chego, opa, eu oro por você, você ora por mim, todo mês de janeiro, todo mês. E aí, mês seguinte, a mesma coisa. O Vaguinho, eu vou orar por ele, mês de fevereiro todinho, ele vai orar por mim. Ele já deu o sinal de positivo. Faça isso com alguém. Crie parceiros de oração, porque o seu problema passa a ser meu e o meu, seu. Com quem você tem dividido suas amarguras? Com quem você tem dividido as tentações? Olha, está difícil comigo, você ora comigo? Você ora por mim? Com quem você tem dividido? Em que lugar da sua agenda está a PIB-PU? Ora, meu irmão, minha irmã, você que está pela internet, Facebook Live, o Samuel faz Facebook Live tão bonito, né? Facebook Live. Você que pertence a alguma igreja, você pensa assim, em que lugar da agenda está a sua igreja? Mas se você for aqui da Primeira Igreja Batista em Parcunhão, a pergunta é direta para você. Se você entende que eu sou ministro do Evangelho, estou aqui perguntando, mas se você entende que eu sou boca de Deus para você, entenda que é o próprio Deus que está falando com você. Em que lugar da agenda está a PIB-PU? Veio a reviravolta da pandemia, bagunçou a nossa agenda, tudo que a gente tinha planejado, de uma semana para outra, nós tivemos que nos adaptar no trabalho, tivemos que nos adaptar muito aqui na igreja. A gente não era acostumado a fazer vídeo, começamos a fazer vídeo. Começamos a olhar para uma câmera, aqui tudo escuro, uma câmera, luz. Teve uma vez, eu não esqueço a primeira vez, o André, eu acho que foi beber água, do som, esqueci o nome. Vinícius, estava ali, mas eu não conseguia ver o Vinícius. Eu me senti tão só. Eu olhava para aquela webcam e falei, eu acho que eu não estou falando com ninguém aqui, isso é uma loucura. Eu nunca me imaginei numa situação daquela. Dá vontade de você sair andando, se você não se concentrar, você sai, se desconcentra e sai daquele ambiente. Então, tivemos que mudar a nossa agenda de maneira tal, em todas as áreas de nossas vidas. E, às vezes, quando teve o retorno
dos cultos, das celebrações de forma presencial, a gente ficou meio deslocado, né? Será que eu posso vir de manhã, à noite? Posso fazer as 2 inscrições? Nunca tivemos que fazer inscrições, agora ter que fazer inscrições. Ficamos meio que sem jeito. Mas o tempo foi passando, aquela agenda que nós tínhamos antes, aquele fervor que o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, nós perdemos isso. Nós apagamos de nossas agendas o compromisso. Nada contra, se você descansa, você tem uma agenda de compromisso incrível, e chegar, tirar um domingo para descanso, e você ir à praia, e você passear, nenhum problema. O problema é fazer isso todo domingo, e perder a vontade, aquela chama do primeiro amor, aquela chama no altar, no qual ela traz de paixão por estar aqui na casa do Senhor. E aí deixou de ser prioridade. Em algum momento deixou de ser prioridade, via a primeira igreja batista em Parque União. A tua relação com a sua igreja, na qual você aprendeu a amar, talvez você tenha dado os primeiros passos aqui como criança, e talvez tenha aprendido a dar os primeiros passos aqui na fé, foi aqui nesse lugar, e de repente, criou-se uma insensibilidade, uma distância com a igreja local. Nós estamos falando da nossa igreja aqui. Que tipo de prioridade? Porque descobriu-se que tem muita gente boa pregando muito mais que os pastores e os pregadores daqui. E talvez eu possa ver em qualquer momento, em qualquer lugar, e isso vai se distanciando. E aí foram criados pastores e líderes pelo YouTube. Até certo ponto, nada contra, eu também assisto, participo também. Mas o Malafaia, o Cláudio Duarte, ele não sabe nem o seu nome. Talvez, se um ente seu ficar enfermo, ou vier a falecer, quem vai ao sepultamento são os seus irmãos aqui da igreja, familiares, provavelmente os pastores, líderes e professores. Aqueles no qual você tem como referência, ele nem vai saber o que aconteceu com você. Nossos líderes, professores, a diretoria, os diáconos, eles se preocupam com você. Talvez você da liderança também ficou um pouco distante. Está na hora de recalcular a rota. Está na hora de fazer a agenda novamente com o Senhor, o coração arder e causar um grande problema para a Lohana. A Lohana está doida, procurando problema. Só vocês não notaram isso. Ela e a Rafa. Porque se tiver muita procura, muitas inscrições, querendo fazer as inscrições, vão criar a cabeça dela muitos problemas. E aí ela vai trazer os problemas para a liderança e a gente vai ter que recalcular a rota também. Estamos sedentos por esse tipo de problema. E não de ver bancos vazios. Numa época de inscrições. Porque se esse problema começa a acontecer, a gente vai começar a colocar 2 cultos. Colocar o culto durante a semana. A Lohana está doida para ter esse tipo de problema. Vamos dar esse tipo de problema para ela. Sedentos por estar na casa do Senhor. Minha família participa da vida da igreja. A minha família participa da vida da igreja. A igreja participa da minha vida. E eu participo da vida da igreja, de tudo que acontece. Muito fácil ficar disperso em época de pandemia, muito mais quando não tínhamos cultos presencial. No momento de dificuldade, de um vírus mortal circulando, esperávamos que as pessoas se unissem mais, buscassem mais uns aos outros, ajudassem, e a comunhão, de querer estar ajudando uns aos outros, estar perto, se preocupando, o que houve foi uma dispersão. Talvez você tenha andado muito disperso. E se a tua agenda, o teu planejamento, tem tudo a ver com a sua família, ou não. Se a tua agenda não vai bem, a tua família não vai bem. E qual a ligação da tua família com a igreja do Parque União? Qual é a ligação? Porque se você não participa dos estudos bíblicos,
Se você não participa em oração, se você não participa se preocupando um com os outros, fica muito difícil. Olha que Paulo prezava muito, que Paulo queria estar com aquelas pessoas, Paulo era um cara relacional, duro, mas de bom de relacionamento. Até que se prove ao contrário. Eu creio que a primeira igreja batista em Parque União é uma igreja conhecida, reconhecida, e vai continuar sendo reconhecida como uma igreja que se relaciona bem uns com os outros. Pretendo consolidar e discipular um novo crente. O que você fez no último ano? No início de janeiro? Você se aproximou? Tem chegado pessoas novas na igreja. Você se aproximou? Quem você discipulou? Isso está na sua agenda? Está na agenda de fevereiro? Consolidar e tornar sólido. As pessoas vão chegar com os problemas, com as suas demandas. Se você não for sensível a elas, elas entram e saem. Já que a gente não pode apertar a mão, abraçar, mas temos que recalcular a rota em relação a isso e consolidar com as pessoas que chegam. Senão elas vão chegar e vão embora. Sem você anotar um telefone, sem você mandar uma mensagem, sem você se preocupar com elas. Se dependesse do seu comportamento durante a pandemia, como estaria a nossa igreja? Isso é bem individual. Se dependesse de você, do que você fez, como estaria a nossa igreja? Aqui, a nossa igreja. Se dependesse exclusivamente de você. O que você fez na sua agenda para mudar a situação, ou uma situação tão difícil? Você se conformou com tudo aquilo, ou foi um agente de transformação? Se dependesse de você, como estaria a nossa igreja? Fechada? Aberta? Entusiasmada? Triste? A sua agenda influencia na agenda da igreja. Abraão e Paulo sempre apontavam para algo que tem contaminado muito mais do que o Covid-19. Primeiro é o desânimo. Segundo, é que eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso ir à igreja. E Paulo e Abraão sempre falava: tenda, altar, culto. Tenda, altar, culto. Templo, altar, culto. Você pode, realmente, na sua casa, criar todo um ambiente, erguer um altar, invocar o nome do Senhor e ali ter o seu culto. Mas o autor de Hebreus, ele é muito feliz quando ele diz assim: não nos deixeis de reunir-nos como igreja. Que não possamos nunca perder a vontade de estar em nossa igreja. Um choro, tristeza, quando nós formos impedidos disso. Porque muitas pessoas queriam estar aqui e não conseguiram estar. Muitos queriam estar aqui e não podem. Quando eu trabalhava sábado, domingo, feriado, ia chegando a hora do culto, eu falei assim: olha, começou o louvor, eu trabalhando. Olha, deve estar na hora da mensagem, eu trabalhando. Isso me entristecia muito. Quando isso passa a ser comum, algo de errado na tua agenda e no seu coração. Porque a chama no altar sempre tem que estar acesa. No tabernáculo, o sacerdote tirava e acendia a chama, porque a chama não poderia ficar apagada. Consequências da agenda de Paulo ter sido frustrada. Vamos voltar nesse texto? Primeiro, ele não foi aceito, continuou sendo perseguido, não conseguiu ir à igreja de Roma, mas foi para Roma. E ali
Paulo, na sua primeira prisão, ele escreve 4 cartas, a saber, Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Essas cartas alcançaram milhões e milhares de pessoas ao longo de 2000 anos. Alcançou a minha vida, alcançou a tua vida, Jonathan. Porque um homem preso, frustrado pelas suas agenda não cumprida, pelas suas orações não respondidas, mas ele não permaneceu frustrado. Talvez se você passasse por um naufrágio, talvez se você passasse prisões, como você reagiria? De Roma, ele ficou preso, escreveu as 4 cartas, consequência de uma agenda frustrada. Segundo, a prisão em Cesareia, quando ele esteve em Cesareia, antes do naufrágio, ele foi visitado por 3 autoridades romanas. Com certeza, aqueles homens queriam entender para julgar, mas ouviram de Paulo a respeito de Jesus, da palavra. Ele preso, ele alcançou muito mais do que ele tivesse cumprido a sua agenda. E essas autoridades, eles voltaram para a sua terra. Vamos seguir? Volta um pouco. Volta uma. Outra. Não. Adianta. Uma. Depois dessa. Uma agenda frustrada não quer dizer que tenhamos que continuar frustrado. É depois dessa. Uma agenda frustrada não quer dizer que você tem que paralisar. Nós vamos ver ao decorrer dessa jornada de Paulo, mais uma. Que ele não desanimou. A prisão em Roma, Paulo era cercado por soldados da guarda pretoriana. E aí, dali ele escreve toda a armadura de Deus, né? E aí aqueles homens tinham que ouvir o tagarela de Paulo, sempre falando acerca de Jesus. As autoridades, 3 autoridades, e os soldados da guarda pretoriana que ficavam ali vigiando Paulo. É tão interessante que às vezes passa despercebido por nós. Filipenses 4:22 diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Que nos dá a entender que a palavra, ela foi muito além da agenda de compromisso de Paulo. As orações que não foram respondidas, alcançou a mim e você, e lá em Roma, diante das autoridades, dá a entender que soldados foram convertidos, autoridades lá da Itália foram alcançados, porque Paulo, mesmo preso, mesmo com as suas frustrações, não parou. Decepções é que nós temos com os outros, sou muito repetitivo nisso. O outro não atinge aquilo que eu esperava dele, então eu fico decepcionado com ele. Agora, frustração é comigo. O que eu planejei, o que eu agendei e não consegui, logo eu fico frustrado. A maneira que você reage às frustrações aponta para o tipo de pessoa que você é. Um tolo, uma pessoa eficaz. Essa agenda de Paulo, ela foi superada pela agenda de Deus. Ela foi superada pela agenda de Deus. Permita que Deus refaça a sua agenda. Estamos à beira, às portas de fevereiro. E que fevereiro seja muito mais abençoador do que foi janeiro. Sejamos gratos, que sejamos gratos por janeiro. Mas fevereiro, com Jesus, dias melhores virão. Nós vamos ouvir uma canção, nós já estamos chegando ao fim. O pessoal
Ministério de Louvor pode se aproximar. Mas ainda não acabou. Nós falamos da agenda de Paulo, da sua agenda e a agenda de Jesus. E a agenda de Jesus? João 14, de 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Na agenda de Jesus, está registrado que Ele vai voltar para nos buscar. E Ele vai buscar as igrejas, ou Ele vai buscar a sua igreja? Ele vai buscar a igreja. Aí não tem denominação, não tem somente PIB-PU, não tem somente a Assembleia de Deus, a presbiteriana, mas vai buscar a sua igreja. E você? Como está? Como está a sua agenda? A sua agenda está interligada diretamente com a agenda da sua igreja local? A sua agenda tem a ver com a agenda do próprio Jesus? Ele virá nos buscar. Isso que nós cremos nessa promessa agendada na sua palavra, que Ele irá nos buscar. Glória a Deus, aleluia. E um dia nós vamos estar festejando um casamento, porque hoje nós somos a noiva, e Cristo é o noivo, mas nós chegaremos a um lugar na casa de Deus, no qual Jesus nos buscará e nos levará para estar lá com Ele, e celebraremos um casamento, as bodas do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Você quer participar dessa agenda? Talvez você ainda não tenha feito o encontro com Cristo, e tua agenda está de cabeça para baixo. Essa noite é um convite para você que crê que Deus enviou o seu Filho, morreu na cruz, ressuscitou, está aqui na pessoa do Espírito Santo, mas um dia voltará e nos levará para Ele, e teremos uma grande festa, uma agenda especial. A sua agenda talvez não tenha sido tão boa até aqui, mas a agenda de fevereiro, Jesus pode voltar, sabe, e nos levar. Você vai estar preparado? Uma noiva ataviada, uma noiva com linho fino, uma noiva enfeitada. A relação da igreja com você, você com a igreja, e a relação de Cristo com a igreja, numa agenda muito especial. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção. Se você, nessa noite, fez um encontro com Cristo e quer participar dessa agenda com Ele de vida eterna, nos procure após o culto, em algum outro momento. Nós gostaríamos muito de conversar com você, trilhar uma caminhada muito interessante.